Eu vou iniciar a gravação. Tá bom. Ok. Está iniciada, né? Iniciada. Boa noite a todos para a nossa reunião ordinária de novembro de 2023, hoje dia 7. É um prazer mais uma vez estar com todos os nossos conselheiros, membros do CMDU e poder tratar das questões da cidade. Hoje nós temos a pauta para vários itens, né, na nossa pauta, mas eu vou começar fazendo um pedido, né, atendendo o pedido da Karina de antecipação da análise do parecer do 88/2023, porque ela tem um compromisso particular na sequência. Se não houver nenhum problema, a gente inicia com essa apresentação e depois a gente segue a demais ordem, a ordem dos demais itens, tá bom? Alguém se opõe? A gente pode seguir nesse sentido? Não? Então vamos começar então, gente, com o item 2 da pauta, é a apresentação do parecer 88 de 2023. A gente tem dois pareceres, né? É um parecer que a Karina mandou e houve contribuições também enviadas pela Tereza. Então a gente vai... A Tereza está presente, né? Está presente, sim. Então a gente já vai... Perfeito, Tereza. Então a gente vai começar a fazer a leitura dos pareceres, tá bom? E na sequência a gente vai para as deliberações. Então eu abro a palavra para a relatora Karina. Pode ficar à vontade de fazer a apresentação. Tá bom. Boa noite a todos. O que a gente fez? Como foi muito difícil para a gente se encontrar, acho que em função daquilo até que a gente estava falando antes de começar a reunião, né, com a Celinha, tá muito difícil agendar e ter um agendamento em comum de todo mundo, né? Então, numa primeira reunião que a gente teve, a gente foi combinado assim, que todo mundo mandaria as contribuições por e-mail, e aquelas contribuições que fossem congruentes, elas seriam incluídas no parecer, e as que fossem, de alguma forma, que não conseguissem encaixar no parecer, que elas seriam também colocadas, né, para o CMDU, e aí depois, juntamente, na reunião, a gente decidiria o que vai e o que não vai para o parecer final, tá? Então, nesse sentido, por isso que a gente enviou dois anexos, né, um anexo com a contribuição do Resgate Cambuí e outra com essa minuta do parecer. Como a Tereza também acho que deve querer entrar na reunião do Congeapa, né, Tereza, porque a gente tem duas reuniões agora extraordinárias, hoje importantes, uma do CMDU e outra do Congeapa. Isso está complicado. Então, se a Tereza quiser começar, Tereza, até lendo o seu parecer, e depois, na sequência, eu leio a minuta, e aí a gente... Não, pode ser que eu leia as duas, porque eu acho que você já está com elas aí, eu estou com tanta coisa aberta aqui. Pode ser sim. Apesar de será que todo mundo não leu, já não? Então, aí também outra pergunta que eu gostaria de fazer, assim, aí são bem extensas as duas, os dois pareceres, né? Eu não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa, se já teve uma leitura prévia, de repente pode ser mais produtivo, né, do que a gente apenas lê e... Eu acho que foi enviado, se quiser abrir debates, acho que a gente pode começar. Como vocês preferirem, o que você acha, Ronaldo? Olha, eu vejo que, ainda que não seja para fazer leitura completa, eu acho que ao menos uma... Um resumo? Que seja um resumo, né, que trata pelo menos os aspectos principais, as pessoas ficam à vontade, eventualmente, para tirar alguma dúvida, tá? Acho que é bem-vindo, sim. Tá bom? Posso começar, Tereza? Eu faço um resuminho, assim? Antes de... Pode, por favor. Tá. Então, que parecia. Tá, então, para todo mundo, vou tentar ser o mais breve possível. Então, para todo mundo, né, tá no mesmo entendimento, o projeto de lei complementar 88, ele trata de algumas alterações da lei complementar 207 de 2018, que fala especificamente sobre a zona de expansão urbana. Dentro desse PL, só relembrando, a minuta dele, antes de ir para o Legislativo, passou pelo CMDU, né?
onde estavam apenas os aspectos urbanísticos elencados nessa minuta. Aí, naquela época, o CMDU deu um parecer, né? Depois do parecer do CMDU, houve uma audiência pública, onde aquilo que eles entendiam que caberia dentro da minuta, eles incluíram para audiência, dentro das coisas do CMDU, né? E aí, na sequência, foi feita uma nova audiência pública específica para as restrições ambientais, né? Aí foi presidida pela Secretaria do Verde, por isso que não passou de novo para o CMDU, né? E aí, com essa minuta, se transformou num projeto de lei complementar, que é o projeto de lei complementar 88, e foi para a Câmara. E agora que chegou na Câmara, ele veio para o CMDU para fazer a análise final do PL, né? Então, o que é me ative? Me ative a ver aquilo que foi alterado e o que não foi alterado da minuta, e em cima do que não foi alterado, fazer as contribuições, e em cima daquilo que foi incluído das restrições ambientais, também fazer as contribuições. Em resumo, a única coisa assim, que a gente ficou mais focado é com uma questão que é de interesse social, que todos os empreendimentos de interesse social eles estão com as mesmas restrições ambientais dos outros empreendimentos, e também que as restrições ambientais, da forma como elas foram colocadas, algumas eu pedi alguns pequenos ajustes. Por exemplo, eles colocam que na permeabilidade vai estar contando quando você usa sistemas baseados na natureza em calçadas, em rotatórias. Esses sistemas baseados na natureza, eles vão entrar como permeáveis. Então, em um lugar, teria que colocar num parágrafo que também o sistema viário, quando tiver nessa condição, tem que entrar, sabe? Foram pequenos ajustes de texto, nesse caso, e uma questão que eu coloquei, que é a supressão de vegetação, ela está totalmente proibida, né, na zona de expansão urbana, e eu comentei que em alguns pequenos fragmentos, quando você às vezes suprime uma vegetação em estágio inicial, tá? Não estou falando em estágio médio de regeneração e nem em estágios mais avançados. Em estágio inicial, uma supressão num fragmento pequeno, você podendo suprimir ali e compensando mais próximo de uma área verde, compensando para formar corredores ecológicos. E a supressão, ela sempre vem com um plantio de árvore maior do que tem no original. Então, eu solicitei para eles reverem, né, desde que tenha um fragmento com um tamanho específico e que desde que tenha compensação e que forme realmente essa conectividade e corredor ecológico. Eu acho que foram esses os pontos principais. Se alguém gostaria de comentar ou fazer mais alguma pergunta sobre os pontos, eu estou à disposição. Muito bem. Bom, eu acho que antes a gente abrir para as considerações, eu gostaria de abrir a explicação para a Tereza, né? Até para depois a gente discute de uma forma global sobre o PLC. Tereza, tem a palavra. Então, mas o meu, eu acho bem difícil explicar por tópico, aí eu teria que ler. Eu vou ler considerando, e depois eu dou uma resumida nos artigos que a gente acha que tem que modificar, pode ser assim? Pode ser. Karine quer ler para mim, ela é mais craque. Não, imagina, Tereza, pode ler, fica à vontade, mas se você quiser eu leio, não tem problema. É porque eu acho que você resume de uma maneira melhor. Ai, mas resumir seu parecer, mas eu leio os considerandos e você faz o resumo, pode ser? Pode. Não, é que o resumo eu acho difícil fazer, aí eu iria ler os artigos, entendeu? Entendi. Deixa eu ver se eu... Vai lendo, então, os considerandos, eu vejo se eu consigo dar uma resumida aqui. Eu também, eu leio que é rápido. Considerando que o PLC 88/2023 visa modificar... Posso ler rápido? Modificar a LC 207/18, indispensável deixar claro que a Associação Resgate Cambuí não concorda nem mesmo com a existência da LC 207/18, pois ao ver dessa entidade, 1. Viola regras de participação popular, uma vez que o processo de construção dessa lei no Poder Executivo não contou com o completo processo de popular no Poder Executivo. E está repetido, mas tudo bem. 2. O plano diretor foi aprovado no ano de 2018, com a discussão popular
E no mesmo ano, sem as discussões necessárias, foi promulgada a LC 207/18, e contrariando a vontade popular. 3. Somos contrários à zona de expansão urbana, nos moldes como a referida lei criou, para atendimento de interesses do mercado imobiliário, sem buscar usos adequados para a zona rural. 4. Pode causar uma urbanização abrupta e desnecessária diante da perspectiva de crescimento populacional da cidade. 5. Pode facilitar a urbanização dispersa, gerando necessidade de serviços urbanos. 6. Priva a sociedade dos benefícios da área rural. 7. Pode inviabilizar a produção agrícola sustentável, que é um dos principais objetivos da macrozona de desenvolvimento ordenado pelo plano diretor, entre outros. E aí tem as considerações. Você faz o que eu faço? Dos artigos. Não, acho que pode fazer, eu tô lendo, é difícil eu resumir mesmo, ele não é tão grande, tem mais uma, 2 páginas. Ele está por tópicos, né? Alteração, eu continuo lendo rápido então, tá? Claro. Alteração do artigo 7º da lei da 207/18. Eu não vou ler o artigo 7º, né? Precisa ler? O texto muda uma vedação antes existente para indicar uma restrição em seu novo texto. Ao nosso ver, o novo texto fere o artigo 3º da Lei 6766/79, que traz hipóteses claras de vedação, portanto, proibição de parcelamento nesses determinados locais. Somos contrários à troca do termo vedação para restrição. Outro item, proposta de inclusão do artigo 12A, inciso 7º. Peraí, agora deu nó. Ronaldo, inciso no parágrafo. Eu estou cursando direito, mas eu marco todo dia no caderno isso, gente. E não tenho vergonha de perguntar. É a cobrinha. Qual que é a sua pergunta? É a cobrinha? É parágrafo. Ótimo, então eu tinha... parágrafo. Obrigada. Eu não tenho vergonha de perguntar, porque me confunde, todo dia eu marco no caderno, mas não consegui decorar ainda, mas beleza. Vamos lá. Eu falo, né? Não precisa ter vergonha. Do artigo 12A, parágrafo 7º. Tratando-se de fragmentos de vegetação, isso é o que nós achamos, tá? Não vou ler o artigo. Tratando-se de fragmentos de vegetação do bioma Mata Atlântica, a exceção deve respeitar os termos e hipótese da Lei 11.428 de 2006 e não do Código Florestal, Lei 12.651 de 2012. A Lei da Mata Atlântica, que é a 11.428/2006, que é especial, prevalece nos casos desse bioma. O entendimento sobre a prevalência da Lei da Mata Atlântica sobre o Código Florestal foi recentemente confirmado pelo STF, ADI 6446. Proposta de inclusão do artigo 12, parágrafo 9º. Em que pese seja necessário estabelecer maior proteção aos fragmentos, a faixa envoltória possivelmente será ínfima e acarretará incontáveis prejuízos ambientais. No parecer genérico, o estabelecimento de tais metragens, sem estudos mais aprofundados que podem demonstrar a necessidade de que esse raio seja maior. Essas metragens deveriam ser o mínimo exigido, podendo, a partir de estudos específicos de cada fragmento, a Secretaria do Verde estabelecer metragens superiores, nunca reduzi-las. Proposta de alteração do artigo 13. Considerando a existência do tombamento em nível federal, entendemos que, ao final, deveria incluir os bens do patrimônio material e imaterial de âmbito federal também. A ausência de dispositivos do Estatuto da Cidade. O PLC 8823 se propõe a adequar a LC 207/18 ao Estatuto da Cidade. Entretanto, não contém dispositivos prevendo 3. Bom, é o item 3. Definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais. 5. A previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana.
quando o uso habitacional for permitido. Artigo 45b do Estatuto da Cidade. Além disso, ao nosso ver, as diretrizes ambientais e exigências ambientais não deveriam ser aplicadas somente à zona de expansão urbana, mas a todas as áreas inseridas no perímetro urbano. E, por fim, a revogação do parágrafo único do artigo 3º. O plano diretor estabelece que a macrozona de desenvolvimento ordenado, que foi transformada, entre parênteses, em zona de expansão urbana pela LC 207/18, tem uso rural. Por exemplo, artigo 15, inciso 3º, artigo 10 e artigo 11, todos do plano diretor. Revogar referido artigo é fragilizar ainda mais as áreas rurais em todos os seus serviços, pois direcionada para o interesse prioritário de urbanização, que não foi o definido pelo plano diretor, discutido com a população. A pressão em torno das possíveis atividades rurais que ainda existem será cada vez maior, ao contrário do quanto previsto do plano diretor, como diretriz no sentido, justamente, de fortalecer essa atividade rural. Portanto, a exclusão/revogação contraria expressamente o plano diretor. É isso, obrigada. Perfeito. Obrigado, Karina e Tereza. E aí eu abro para quem gostaria de comentar, fazer pergunta, trazer suas considerações. E peço para fazer também esse pedido via chat. Estou vendo aqui o Eduardo que tem pedido para falar, a palavra está com o Eduardo. E os próximos, por favor, se inscrevam no chat, tá bom? Bom, pessoal, muito boa noite a todos e a todas. Eu só posso me restringir em comentário àquelas questões que dizem respeito ao arcabouço legal. Eu não tenho como avaliar contribuições quando, vamos dizer, elas querem se antepor a esta ou aquela legislação vigente, porque acho que não é o foco do projeto de lei. De qualquer forma, ele, como todo projeto de lei, ele é sujeito nos processos finais a arguições de constitucionalidade, se isso está de acordo, passa por Comissão de Constituição e Justiça e pelas comissões temáticas, e aí eles vão verificar o que cabe e o que não cabe em termos daquilo que foi proposto do ponto de vista legal e na confrontação com outras leis que eventualmente possam estar colidindo com essa. Em relação ao parecer da Karina, eu acho que ele foi muito bem construído, ele é didático, ele permite que a gente passe por ele, leia e compreenda exatamente o texto original, a consideração do porquê algumas modificações são propostas e, sobretudo, o que é muito importante, é a elaboração de um texto substitutivo que mostra uma adequação do texto original à ideia da comissão, da relatora em relação ao assunto. Eu acho que, por isso, eu tenho que colocar que eu estou totalmente a favor do parecer da Karina. Eu queria só ressaltar um ponto que tem sido essencial aí nessa leitura que a gente faz. Quando se discute empreendimentos habitacionais de interesse social, é necessário compreender a abrangência disso e a quem se destina isso. Esses programas se destinam a pessoas de 0 a 3 salários mínimos, embora agora a Caixa e o governo federal estejam estudando a possibilidade de ampliação para 6 salários mínimos, mas é para um conjunto da população que não teria recursos para pagar, a não ser o valor de habitações inseridas no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e ainda recebendo os subsídios. Vocês sabem que nos terrenos das cidades grandes, como Campinas, eles têm um valor elevado. Os subsídios diminuem um pouco essa equação de viabilidade e fazem com que as construtoras ainda
resolvam construir alguma coisa dentro do programa Minha Casa Minha Vida e, portanto, dentro dos empreendimentos de interesse social. Quando algumas questões ligadas ao meio ambiente interferem nessas áreas, é necessário verificar se elas interferem viabilizando, melhorando ou inviabilizando o empreendimento. Eu posso dizer a vocês que eu conheço várias equações, eu não sou dono de construtora, mas eu conheço equações de resultados finais de empreendimentos de interesse social, que no máximo rende ao final de 10 a 12% do resultado. Disso tem que se abater pelo menos 5, 6% em termos de contrapartida. O resultado final é muito baixo, o preço que é colocado é um preço que o mercado admite e por essa razão as pessoas ainda têm comprado coisas dentro do Minha Casa Minha Vida. Se, por exemplo, a gente coloca ao lado das áreas de preservação, a gente coloca mais uma rua, mais uma abertura de uma marginal para acesso a empreendimentos dessa natureza, a gente cria um conjunto de custos que aí inviabiliza de uma forma tal que o produto final, que é atender pessoas de baixa renda, acaba não acontecendo. Por isso, acho que a Karina pensou em uma forma equilibrada de viabilizar a proteção ambiental e, ao mesmo tempo, a viabilidade de empreendimento de ordem social. Por essa razão, eu apoio e ressalto a importância dela ter levantado essa questão para que não parem dúvidas de que todos nós somos a favor de um desenvolvimento sustentável, com preservação do meio ambiente e tudo mais. Só que tem certas questões que precisam encontrar um equilíbrio, sobretudo nas ex, tá bom? Então, parabéns a Karina, acho que ela levou em conta tudo aquilo que era essencial. Por essa razão, o ProUni vota favoravelmente e encaminha dessa forma para o conjunto dos nossos membros. Obrigado, Eduardo. Eu abro a palavra agora ao Alan. Boa noite, pessoal. Falar depois do professor Eduardo é muito difícil, né? Porque ele tem uma transparência e uma questão tão racional que é tão gostoso ouvi-lo. Puxa vida, professor, obrigado mais uma vez pela aula. Mas vamos lá, ouvindo os dois pareceres, eu também me atenho a essa questão de que o parecer da Karina, obviamente, ele responde ao que o CMDU solicitou, né? Na verdade, a gente está tratando aqui de um assunto já debatido, já exaurido, já vencidas etapas, que segue adiante, enfim, e temos mais alguns ajustes aí a solicitar. Já o parecer da Tereza, com todo o respeito ao pensamento dela e à divergência que ela tem com a lei e tudo mais, eu tenho para mim que não é o ambiente correto de discutir o porquê da lei, enfim. Então, eu não consigo tomar nenhum tipo de raciocínio sobre esse parecer, porque ele questiona o tempo todo, ele leva a questões da justiça, e se a justiça, de fato, está do lado do que ela está colocando no parecer, essa lei não vai prosperar. Então, eu acho que não há o que temer. Então, nesse sentido, eu entendo que escolher entre os pareceres das duas relatoras, eu vou ficar com o parecer da Karina, que eu acho que ele está muito mais afeito ao que foi solicitado e ao momento que a gente está vivendo aqui e ao propósito dessa solicitação. Alguém mais gostaria de comentar? Antes da gente ir para a votação? Pois não, Márcio? Não, eu pensei que fosse a votação já. Tá. Eu vou fazer uma observação sobre os pareceres, né? Eu concordo bastante com o que trouxe o Eduardo, aqui ratifico suas palavras, e concordo bastante também com várias coisas que a Tereza trouxe no seu parecer, mas é importante destacar que a legislação ela tem uma estrutura própria, então a própria interpretação da lei aí nem envolve propriamente a justiça, né? Mas a própria interpretação da lei ela segue bastante a lógica, né, de prevalência, especialmente na parte ambiental.
por ser uma competência comum, né, constitucional, aquele que exercia a atividade de forma mais, aquele que exercia a legislação, né, a sua competência de forma mais restrita e rígida, prevalece. Essa é uma regra de interpretação. Por isso eu também não me preocupo com as questões ali levantadas, embora pertinentes pela Tereza, porque a própria regra de interpretação ela já impõe a prevalência desta norma ou daquela norma no formato, né? Já no urbanismo a gente tem uma estrutura diferente, que é a competência, e como competência concorrente existem as normas gerais e suplementares, e a Lei 67, 66 e o Estatuto da Cidade, eles são normas gerais e portanto as normas, elas estabelecem ali as molduras, né, em que os demais entes podem estabelecer ali dentro. Então eles conseguem também trabalhar com, não pode ultrapassar certos limites, né? Então várias coisas trazidas ali pela Tereza são pertinentes, mas eu acredito que não há preocupação nesse sentido. Eu só no aspecto material de alguns pontos que foram trazidos, eu tenho a preocupação que houve pouquíssimos cadastramentos recentemente desde 2018 e a gente então vê no sentido de ter menos restrições, mas como disse o professor Eduardo, isso não é uma manifestação contrária ao correto equilíbrio, né, das normas, mas buscar realmente a possibilidade da coisa acontecer com menos burocracias, mas com análises mais adequadas à realidade. Então essas são as minhas observações. Tá? Alguém mais gostaria de ter a palavra? Senão a gente já vai para a votação. Não? Então vamos para a votação. A gente vai... Como é que a gente faz? A gente pode... Seria ideal pelo chat, né? Pelo chat, isso. Então eu vou pedir para que seja... evidentemente, a Tereza ela trouxe ali um parecer, ainda que precise de alguma formatação, isso pode ser feito, mas o conteúdo principal está ali. Então a gente vai considerar como parecer já no seu conteúdo material. Aí depois a formalidade, isso a gente ajusta se ele for aprovado, tá bom? E o da Karina já estaria já no formato da formalidade, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou abrir para votação, e aí eu peço para que aqueles que estão aqui votando escolham entre o parecer relatado pela Tereza e o parecer relatado pela Karina, tá bom? Está aberta a votação. Peço que escrevam no chat. Se alguém não conseguir escrever no chat, por favor, manifeste oralmente para que a gente possa registrar. Tá? Presidente, por ordem favorável ao parecer da Karina. A gente então tem o Elton pela Karina, o Eduardo também pelo parecer da Karina, o João Verde e o Alain pelo parecer da Karina, a Vanderlice se absteve, o Márcio Benvenuti ao parecer da Karina, e a Tereza vota no seu parecer. Tereza, o que é que vai formalizar? Abstenção por parte da Mônica. Quer que eu escreva? Sim, no meu. Por favor, é bom porque a gente vai deixar registrado, tá? Secov, parecer da Karina, né, que é a própria Karina. E a Tereza está redigindo aqui. Boa noite. A Tereza no seu pé. Alguém matou? Eu acho que é isso. Acho que a Thalita estava falando. Oi. Então, Estão me ouvindo? a nossa... Oi. Caiu, né, meu sinal aqui. Parece que todo mundo ficou congelado e eu estava falando.
Posso prosseguir? Estão me acompanhando? Acho que a Thalita está tentando falar, Ronaldo. Ah, tá bom, eu não ouvi. Thalita, pois não, pode falar. Vocês me desculpem, é a primeira vez que eu estou participando, eu não estou conseguindo saber exatamente como funciona aqui o aplicativo, não consegui acessar o chat. Mas Tá. eu Thalita, volto quer com formalizar a Tereza. Tá bom, então Thalita. Estou aqui formalizando, tá bom? Tudo bem, obrigada. Bom, foi aprovado por maioria de votos, então, o parecer trazido pela Karina. Indo, então, para o item da pauta que a gente trouxe das reuniões anteriores. Uma coisinha, antes que a gente assunto, eu gostaria que o parecer saísse na ata, se possível, tá? Tá bom. Anexado ou em link, enfim. Por favor. Okay. Eu reproduzo na ata o que foi apresentado. Tá? Não se preocupe. Passo a palavra agora ao João. João, sobre os trabalhos da 208, referente ao capítulo do zoneamento. Eu sei que tem feito as reuniões às terças, né? E aí, se puder nos atualizar, e se a gente vai entrar hoje já na sua apresentação. Ronaldo, nós não conseguimos terminar. A gente teve problemas terças-feiras aí para fazer as reuniões também, até dias que bateram com as reuniões do CMDU. Eu agora vou ficar disponível a partir de sexta-feira agora novamente com as sextas à tarde. Então, eu combinei, a única pessoa que tem participado mais sou eu, as duas pessoas que têm participado mais sou eu e o Fábio Bernils. Às vezes, tem participado de algumas reuniões o Marcelo e a Jo. Então, vou marcar para sexta-feira a gente continuar, mas eu não sei se a gente vai conseguir dar conta de terminar isso aí, é muita coisa, né? E às sextas-feiras a gente estava tendo um rendimento maior, porque as reuniões estavam durando aí 2, 3 horas, né? E as reuniões que nós fizemos de terça-feira, a gente conseguiu fazer 1 hora e pouco só. Entendi. Então, não rendeu muito. Então, vamos ver se agora, sexta, a gente começa a retomar de novo, para ver se a gente consegue terminar logo. Agora, eu sinceramente, a gente está propondo muita coisa de alteração na lei, e eu me sinto, às vezes, meio indeciso com relação... embora nós tenhamos bastante certeza sobre aquilo que nós estamos falando e propondo, o Marcelo está aí, pode até confirmar as discussões, o nível das discussões, que às vezes parágrafos a gente fica 20 minutos, meia hora discutindo cada parágrafo, tentando ajustar da melhor maneira possível. Eu sinto que a gente está jogando sozinho. É um time só de 2, 3, 4, sabe? Tá faltando zagueiro, tá faltando centroavante, tá muito complicado por causa disso. E também eu sinto o seguinte,